Alô, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, gente, um assunto importantíssimo para a sua vida como cidadão global, para o terceiro ano, considerando as avaliações que você vai fazer adiante, e para você como pré-vestibulando, né, que está se preparando para o concurso, seja a SPSEC, seja o Enem. Nós estamos trabalhando, como vocês sabem, nesse terceiro trimestre com os focos de tensão mundial, aqui da sequência didática, né? Desigualdades, tensões e conflitos internacionais. E nós estamos fazendo esse recorte paulatinamente a partir dos continentes, né? Então trabalhamos já com tensões na Europa, já tínhamos visto antes e trouxemos à tona na última aula, e vamos trabalhar agora em três encontros com o mundo islâmico, não é? Esse primeiro encontro de definição e mapeamento de alguns conflitos. No segundo encontro vamos tratar fundamentalmente da Primavera Árabe e da guerra na Síria, e no último encontro vamos tratar do conflito entre israelenses e palestinos, faixa de Gaza, Cisjordânia, enfim, território palestino. Tá certo? Depois nós vamos avançar pelos outros continentes e seguir o nosso conteúdo. Não precisa falar para vocês da importância desse assunto, né? Já visto inclusive a mídia mundial tomada a partir do avanço do Talibã pelo Afeganistão, da retomada do poder do Talibã no governo do Afeganistão. Vamos comentar sobre isso hoje ainda, tá bem? Antes de nós começarmos o nosso conteúdo, eu queria chamar a atenção de vocês sobre o mapa mental. Galera, o mapa mental vai compor 50% da tua nota da A7. Ele já foi divulgado, tem um bloco específico, mapa mental para a A7, no AVA de Geografia. Ali tem a aula de orientação, tem um documento em PDF orientando o trabalho. Apesar disso, alguns alunos fizeram grupos com 2, 3, não pode, o grupo tem que ter 4 ou 5 alunos, está explícito lá, não é? Alguma dificuldade em relação a alguns alunos que não se inscreveram, isso gera toda uma tensão. Vocês precisam se inscrever no AVA, né? E tem os prazos, inclusive, tá certo? Então, por favor, quem tiver alguma dúvida ainda, entre em contato com a equipe de Geografia, mas principalmente, antes de entrar em contato, leia a orientação que está posta lá, tá certo? Sempre que eu falar dos conflitos ao longo dessas próximas aulas, eu vou ficar tratando com vocês também daqueles tópicos que serão avaliados, né? Histórico, um mapa, a identificação dos agentes que compõem, dos grupos que compõem o conflito e situação atual, beleza? Vamos caminhar aqui então. Hoje teremos vários, aliás, deixa eu fazer uma ressalva bem positiva. Achei muito bacana o leque de conflitos que vocês abordaram, né? De grupos trabalhando com conflitos, alguns bem conhecidos internacionalmente, outros foram buscar conflitos mais pontuais, mas ainda assim, focos de tensão territorial, e esses focos apresentaram um leque bem diverso que lamentavelmente toca o nosso mundo na contemporaneidade, não é? Vamos seguir aqui? Vamos lá? Olha só, esse mapa nós já trabalhamos, né? Mundo, terrorismo e conflito. Por que eu trouxe esse mapa de volta? Para mostrar a vocês que há muitos conflitos nessa área que nós vamos tratar hoje, né? O mundo islâmico se desdobra pelo norte da África, pegando inclusive parte da Nigéria, Sudão, como vocês vão ver adiante, o Oriente Médio de uma forma geral, e se expande chegando ao Afeganistão, ao Paquistão e mesmo a Indonésia, né? A Indonésia é o país de maior população muçulmana do mundo, apesar de não ser formado pelo grupo étnico dos árabes. Então, já fazendo a distinção, árabe é um grupo étnico que
domina essa região da Península Arábica e parte do norte da África, tá certo? O árabe pode professar fé em qualquer religião. Majoritariamente, essa região é dominada pelo Islã. E nesse sentido, eu posso dizer que majoritariamente os árabes são islâmicos, muçulmanos, né? Mas isso não é uma regra. Eu posso ter árabe que professa fé no judaísmo ou no cristianismo, não é? Visto que árabe, repito, é um grupo étnico, né? Um tronco étnico importante, ao passo que a opção religiosa pode ser feita por qualquer pessoa. Beleza, beleza? Observem só, eu estou participando ao longo dessa semana de um congresso internacional de geografia e captei algumas imagens que apareceram por lá para trazer para vocês, para que nós possamos acrescentar o nosso diálogo aqui, né? Essa imagem, por exemplo, sobre migração, a rede de migrações globais, né, de 2010 a 2015, ou seja, na segunda década do século XX, ele mostra as principais áreas de repulsão em vermelho e as principais áreas de atração em azul. O que eu quero destacar aqui? A migração é majoritariamente migração econômica, não é? Como nós sabemos, mas há muita migração forçada a partir de conflitos. Então, certamente há uma relação entre esse primeiro mapa dos conflitos e esse segundo mapa, visto que as áreas de conflitos tendem a produzir um fluxo migratório significativo de refugiados. Observem bem, por exemplo, essa região aqui que envolve Síria, Palestina, Iraque, né? Área de forte tensão territorial, com conflitos armados e com grande repulsão demográfica. Aqui você tem uma outra apresentação que mostra o fluxo, né? O movimento. Mais uma vez, observem como o mundo islâmico, notadamente aqui entre o Paquistão e o Egito, como que há um fluxo grande, especialmente em função de tensões territoriais, de conflitos, né? E para finalizar essa primeira parte, né, introdutória, número de imigrantes internacionais em 2017. Aí você percebe as principais áreas receptoras, né? Países que mais receberam, o vermelhinho, rosa, né? O rosa é de imigração, o laranja é migração, saída. Você vê que a América do Norte tem muito maior chegada do que saída, a Europa também, apesar de um fluxo de saída também grande, e qual é o outro? A Oceania, não é? Ao passo que a Ásia congrega os maiores números para esse período, tanto de chegada como de saída, não é? Tanto de chegada como de saída, sendo que a saída é maior do que a chegada. É bom lembrar que tem fluxos dentro do continente, não é? É muito comum saírem pessoas do Sudeste Asiático e se destinarem às áreas do petróleo, às cidades que têm uma boa empregabilidade vinculada à extração do petróleo. Destaque para a África também, que tem uma saída maior do que a chegada. Repito, e por que essa chegada é tão grande? São os fluxos internos, né? Da mesma forma em relação à América Latina e Caribe. Perdão, América Latina e Caribe. Aqui tem um erro, né? Porque a América do Norte envolve México, a América Latina também envolve México. Então não ficou bem posto aqui não. Mas enfim, sigamos. Essa é a tabela, eu vou colocar sempre por aqui para lembrar vocês quais são os critérios que vocês devem observar em cada um dos nossos no mapa mental que vocês vão construir. E a partir de agora, então, vamos trabalhar com o nosso objetivo para a aula de hoje, que é caracterizar esse mundo islâmico e meio que mapear os principais conflitos, principais focos de tensão na região. Aqui você tem, está em português de Portugal, né, Islão, planeta Islão. O que é que significa
Isso. São aqueles países que têm mais de 50%, aqueles países ou regiões da população que professa fé no islamismo. Das religiões monoteístas que tomam o mundo, o judaísmo primeiro, né, na ordem cronológica em que surgiram, depois o cristianismo e no século VII o islamismo. Não é? Essas são as três maiores religiões monoteístas que têm crença em um único Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Tem muitas similaridades entre elas, inclusive, não é? E nos interessa hoje aqui tratar do mundo islâmico. Então, quando eu falar do mundo islâmico, planeta islâmico, quando eu falar não, quando aparecer alguma menção, vai tratar exatamente dessa região que está rachurada aqui. Né? Essas cores mais escuras são países ou regiões que têm 100% da sua população declarada islâmica. Percebo que pega toda a parte setentrional da África. Aqui ainda não havia o Sudão do Sul, mas o Sudão do Sul também é islâmico, não é? O Oriente Médio, de uma forma geral, se propagando até o limite com a Índia e a China. Aqui você tem Afeganistão, Paquistão e aquelas repúblicas do interior da ex-União Soviética que ficaram independentes em 91, né? Cazaquistão, Turcomenistão, Quiriguistão, Tadjiquistão, estão postas aqui, estão. E aqui um destaque para a Indonésia, que não obstante está fora do mundo árabe, é um país de população muçulmana, é o país de maior população muçulmana do mundo, não é? Acho que ficou claro para vocês. Um outro recorte territorial muito habitual é quando nós falamos de Oriente Médio ou Ásia de Sudoeste. O que é Oriente Médio? Tem vários recortes possíveis, viu? Alguns recortes incluem o Egito. O Egito está na África, não é? Você vê que pega uma pontinha aqui do Egito, que é a península de Sinai, adentrando ao Mar Vermelho. Entre a península de Sinai e o restante do território egípcio está o Canal de Suez, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Importantíssimo, um canal construído inicialmente por ingleses e franceses no finalzinho do século XIX, fundamental para a circulação de mercadorias no mundo de hoje, porque a partir da circulação pelo Canal de Suez, você evita a necessidade de circular a África. Tanto assim que esse ano, não sei se esse ano, final do outro, teve um navio que encalhou aqui, proibiu o fluxo, impediu o fluxo, né, pelo Canal de Suez por alguns dias. Isso causou um transtorno, aumentou o preço de mercadoria aqui no Brasil, para você ter uma ideia, né? Galera, deixa eu falar uma coisa. Só tenho que saber esses países todos, olha, são países que estão a todo momento presentes nos concursos, né? Afeganistão, como eu falei agora há pouco, está na mídia global, né? Irã, Iraque, da mesma forma, guerra da Síria, Turquia, falamos de Turquia quando falamos da Europa também. Aqui você tem o país Israel, as áreas de tensão no território ocupado por palestinos, a Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, a maior região produtora de petróleo do mundo. Os 5 maiores produtores de petróleo do mundo estão por aqui. Incrivelmente isso, né? Então merece atenção, sim, com certeza. Aqui do ponto de vista fisiográfico, percebam vocês que essa região é uma região a sudoeste da Ásia, né, onde está a Península Arábica. Percebo que tem uma planície aqui por onde passam os rios Tigre e Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico. Na região norte, ou seja, passando pelo Irã, pela própria Turquia, você tem um levantamento chamado Planalto da Anatólia, né, uma região de altitude com muita instabilidade sísmica. Aqui está, né? Aqui está, então, como eu falei, né? Essa região da Anatólia com muita instabilidade sísmica. Aqui está a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né? Bastante importante
Aqui está a primeira cidade do mundo, a cidade de Ur, né? Então, do ponto de vista histórico, da ocupação e desenvolvimento das civilizações, é uma área importante. Aqui o Rio Nilo, como eu falei, Península de Sinai, o Canal de Suez está nessa região aqui, né? Percebo vocês que há uma predominância do clima desértico, né? E esse mapa é super importante. Ah, pessoal, mas é um mapa muito banal, é um mapa muito comum. É verdade, eu coloquei esse mapa para vocês perceberem como que essa região é estratégica do ponto de vista geopolítico, inclusive, né? Eu não vou nem tratar do petróleo agora, não é essa a questão. Eu estou falando da localização. Esse ponto aqui, onde está, por exemplo, o país Israel, é um ponto de interseção entre três grandes massas continentais: a massa asiática, a massa europeia e a massa africana. Então, ao longo da história da humanidade, foi uma área de passagem de muitos povos, né? E certamente muito importante também por esse aspecto. Ainda hoje, do ponto de vista geopolítico, é absolutamente importante. Além, é óbvio, da importância do petróleo. Não é à toa que foi nessa região que surgiram as três grandes religiões monoteístas. Essa imagem ela é absolutamente educativa nesse sentido. Então você tem aqui o Muro das Lamentações em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, que é uma cidade fundamental para a história do cristianismo, né? Aqui no Brasil somos predominantemente de religião cristã, predominantemente, óbvio, mas não exclusivamente. E ao fundo dessa imagem, na cidade de Jerusalém, você tem o terceiro lugar mais sagrado do Islã, a mesquita de Haram al-Sharif, que foi onde acredita-se que Maomé ascendeu aos céus. Assim como Nossa Senhora para o cristianismo não morreu, mas ascendeu aos céus, Maomé para o islamismo, da mesma forma, de uma rocha no interior do que hoje é a mesquita de Haram al-Sharif, ascendeu aos céus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: em uma única cidade você tem símbolos muito fortes desses três distintos grupos religiosos, né? Isso por si só já seria uma situação de tensão por conta de oposições, muitas vezes posicionamentos mais duros, ortodoxos de um ou outro grupo, né? Sobre isso, sobre Jerusalém, nós vamos ter a chance de falar na terceira aula desse grupo. Hoje é muito mais a ideia do mapeamento, né? Então, para esse mapeamento, eu acho que é importante usar o plural. Não existe uma crise no mundo islâmico, eu não posso falar isso. O que existem são diferentes crises e territorialmente localizadas. A gente tem que ter muito cuidado para não reproduzir uma ideia muito estereotipada e preconceituosa de que se é muçulmano é violento, se é islâmico é terrorista. Para! Não é mesmo. A religião em si é do bem, propaga a paz, a irmandade. Agora, há grupos de ação terrorista vinculado ao islamismo? Há, como também já houve vinculado, e há vinculado a outras religiões, né? Matar em nome de Deus, do Deus da sua crença, não é em hipótese alguma uma prerrogativa do islamismo, né? Então, cuidado para nós não reproduzirmos muitas vezes uma visão midiática de que o Islã é agressivo, bababá. Não é mesmo, é um pequeníssimo grupo que propaga ações, inclusive o termo correto seria islamitas e não islâmico, né? O islâmico, repito, é quem professa a fé no islamismo. Aqui eu coloquei algumas imagens: guerra na Síria, a propagação de refugiados para o entorno, né? Tanques de Israel que atingem alvos do Hamas em Gaza. Recentemente tivemos essas imagens, né? Tribunal da ONU julga Mianmar por massacres dos Rohingyas, também vinculado a uma minoria muçulmana. Olha aqui, ó, os muçulmanos aqui foram oprimidos nesse caso, né? Desculpe.
ataque no norte da África, norte não, né, no oeste da África, em Camarões, por grupos jihadistas ortodoxos, e aqui uma explosão que houve em Beirute, no Líbano, não se sabe, não foi declarado como ação terrorista, mas causou muita tensão no mundo como um todo, não é? A distinção das regiões nós já fizemos, né? Então, o mundo islâmico é aquelas regiões ou países nos quais mais de 50% da população professam fé no islamismo. Ásia Ocidental meio que coincide com o Oriente Médio. Mundo árabe, onde se propaga a população de origem árabe, que pega ali o Oriente Médio e norte da África, predominantemente. Mas tem países do Oriente Médio que não são árabes, como, por exemplo, o Irã, que é de população persa, islâmico, xiita. Mas xiita é uma bifurcação dentro do islamismo, tá certo? Não tem nenhum tom pejorativo de falar, você é xiita. Porque muitas vezes ficou associada a ideia dos xiitas como os radicais. Não é verdade. É uma diferente interpretação do Alcorão, do livro sagrado deles. Como, por exemplo, existe dentro do cristianismo os protestantes e os católicos. Tem uma crença original que Cristo é Filho de Deus, todavia a interpretação da Bíblia é diferente. Essa é a distinção fundamental entre esses dois principais troncos do islamismo, os sunitas e os xiitas. E a Península Arábica é onde está a Arábia Saudita, ali formando o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, não é? Aqui eu coloquei algumas imagens identificando os agentes, né? Que vão aparecer por aqui, árabes, muçulmanos, que nós já falamos, islâmicos. Quando eu falo de islamitas, são grupos radicais de ação terrorista, né? A ideia de califado, que foi muito tratada, muito falado a partir da expansão do Estado Islâmico, né? Que seriam descendentes da árvore genealógica de Maomé, que tem o direito à posse de um território, né? Os califas cristãos que professam fé no cristianismo. Quem são os palestinos? Quem nasce na Palestina, não é? Então, somente isso. Hebreus, o povo original que adiante formou os judeus, não é? Os judeus são aqueles hebreus que moravam em Judá, por isso judeus, formação cerca de 2000 anos antes de Cristo, né? Sunitas e xiitas eu já tratei aqui, só para mostrar para vocês como é complexo isso, né? Os maronistas são árabes que professam fé no cristianismo, vivem no Líbano, por exemplo. Likud é um termo que pode aparecer na mídia e tal, é o partido de extrema direita de Israel. Esse cidadão aqui, ele estava no poder até muito pouco tempo, é o Benjamin Netanyahu. Que você tem outras imagens, né, como Osama Bin Laden, grupos de mulheres muçulmanas. Aqui em cima uma imagem de Maomé, aqui de Moisés, aqui de Cristo. Então os três principais líderes das três principais religiões, aqui judeus. Essa imagem aqui é de um ex-presidente dos Estados Unidos, é uma charge, não é? O presidente dos Estados Unidos, o Bush, sentado em cima do globo, com petróleo na base, não é? E o papel higiênico é o dólar. Então, mostrando essa intervenção externa nesse mundo do petróleo, e como que isso é importante também está aqui, né? Os agentes externos participam muito. Na guerra da Síria, por exemplo, nós vamos ver a imensa participação dos Estados Unidos, de Rússia, de países aliados de uma forma geral, e de países de fora da Síria, como o próprio Irã, o Iraque, a Turquia. Ou seja, é a guerra civil na Síria, mas os agentes que participam do conflito vão para além do país Síria, não é? Vamos seguir aqui? Pois bem, e aqui eu relaciono, essa é a meta da aula de hoje, eu vou passar rapidamente alguns problemas que geram essas crises territoriais no mundo islâmico. Aqui está, acho que esse é o último.
Então, vamos lê-lo. Direitos humanos, o caso das mulheres, né? Inclusive há muito temor de que isso haja um retrocesso no caso do Afeganistão, mas o Afeganistão não está sozinho, né? Em áreas mais recônditas, ainda há uma leitura muito literal do livro de costumes do Alcorão, que é a Sharia, e que determina um posicionamento muito submisso das mulheres na formação da sociedade, não é? A questão ambiental, dependência do petróleo, importantíssimo, né? O Kurdistão e as minorias étnicas, vamos falar. A Primavera Árabe será o tema da nossa próxima aula. A propagação de alguns grupos terroristas, né? E o risco de demonização do islamismo. Eu falei sobre isso já no início aqui. Cuidado, porque esses grupos de ação terrorista eles são absolutamente minoritários em relação à população islâmica, não é? Mas existem, evidentemente, e tem grande visibilidade midiática porque a ação acaba sendo uma ação contundente, não é? O Talibã e o Afeganistão merecem muita atenção pelo que está acontecendo por agora. Conflito sírio-libanês, resistência síria à Primavera Árabe, vai ser objeto nosso na próxima aula. Instabilidade das minorias religiosas na Indonésia e Mianmar. O conflito na Caxemira. Professor, mas a Caxemira não é Oriente Médio, não importa, mas faz parte desse cenário islâmico. Inclusive a maioria da população da Caxemira é muçulmana, né? E aqui vai ser a nossa última aula, posse e ocupação de Jerusalém, que é um dos reflexos da tensão entre muçulmanos e judeus no país Israel. Aqui está, judeus e palestinos. Eu vou pontuar então agora, já são 26 minutos de aula, né? Eu vou pontuar alguns elementos de tensão. Um deles, certamente, que vocês podem abordar, inclusive, são as tensões no mundo islâmico, para ser mais preciso ali no Golfo Pérsico, a partir da importância geopolítica da extração do petróleo, não é? Então aqui você tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Percebam só, 1, 2, 3, 4 e 5, as 5 maiores reservas estão aqui no entorno do Golfo Pérsico, como eu falei, não é? E o petróleo, bem como o gás natural, que está vinculado às câmaras de petróleo, petróleo e gás, não nem falar do carvão mineral, que é o outro combustível fóssil, mas somente petróleo e gás respondem por mais de 50% da matriz energética mundial, né? Imagine só a importância dessa imensa região produtora, e não é à toa que nós tivemos ao longo da história, percebam só, eu vou botar aqui todas as imagens, alguns choques do petróleo. Foram 3 os choques do petróleo, não é? Em 73, vinculado ao conflito de Yom Kippur em Israel, na Liga Árabe contra Israel. Em 79, iniciando 79, que é esse que está posto aqui, o conflito entre o Iraque e o Irã. E em 91, terceiro choque do petróleo, que foi a Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Percebam só vocês aqui que toda vez que houve um choque do petróleo, teve uma subida vertiginosa do valor do barril, né? Em 73, em 79 e em 91, beleza? Eu achei bacana colocar essa imagem aqui, que mostra um pouco a realidade do Brasil, né? Eu vou comentar sobre isso, eu vou deixar esses gráficos aqui e fazer o comentário, né? Com os choques do petróleo, especialmente com o primeiro choque do petróleo, os países do mundo todo, e isso inclui o Brasil, tiveram que tomar algumas atitudes por conta do risco de mais uma vez ter um choque naquela região. O que significa essencialmente a ideia dos choques do petróleo? Foram conflitos que aconteceram com grandes países exportadores de petróleo, e durante o período do conflito esses países deixam de exportar o petróleo, né? Óbvio. Isso, a lei da oferta e da procura, menor quantidade de óleo no mundo aumenta vertiginosamente o preço. Quais foram as 3 atitudes que os países do mundo tiveram que tomar para evitar novos colapsos econômicos a partir
de outros choques do petróleo. Primeira atitude, eu tenho que diversificar parceiros. Eu não posso ter como vendedor de petróleo para mim somente um país do mundo, daquela região, não é? Com riscos de tensões territoriais. Diversificar parceiros, o Brasil fez isso. Segunda alternativa, bem importante, eu tenho que procurar petróleo no meu território. Imagine só um país como o Brasil, com essa diversidade de formação geológica, dimensão territorial. De fato, o Brasil procurou e achou, né? Especialmente, como vocês podem ver aqui, pós 73, o desenvolvimento de pesquisa para a exploração de petróleo offshore, no mar, né, em águas profundas, que fez com que o Brasil, inclusive, alcançasse autonomia quantitativa. Hoje a quantidade de petróleo que nós produzimos é a mesma que nós consumimos. E, por fim, buscar fontes alternativas de energia. Nós investimos, por exemplo, muito em biomassa, percebam só que pós 73 com o pró-álcool, não é? Para diminuir a dependência do petróleo. Um outro problema eu já comentei, isso aqui é uma imagem de um filme, viu gente? Não é imagem real não, mas o problema dos direitos humanos associado a essa relação entre uma leitura mais literal da Sharia, que é um livro sagrado dentro do Islã, e a relação com as mulheres, especialmente no século 21, ou seja, fala-se muito de igualdade de gênero, de busca por igualdade de gênero, e em áreas mais recônditas, eu não falo nem nas regiões mais cosmopolitas, mas em áreas mais recônditas do mundo islâmico, ainda há uma relação muito brutal e que fere os direitos humanos no trato com as mulheres. Por exemplo, a imposição do uso da burca, não é? E as penas a mulher que não queira se submeter a essa e outras regras. É um tema muito sensível, porque envolve a cultura local e envolve os direitos humanos, não é? Gente, isso daqui vai rolar certamente nas avaliações que vocês vão fazer, não é? A presença dos curdos. Os curdos formam a maior população do mundo sem pátria. É o chamado Kurdistão, né, que pega o sul da Turquia, norte da Síria, norte do Iraque, norte do Irã, predominantemente, não é? É uma população que tem língua própria, traço étnico próprio, são muçulmanos também, não é? Mas eles não formaram o país. Havia uma promessa de formar o país Kurdistão após a Primeira Guerra Mundial, isso não se concretizou e ainda hoje há o pleito dos curdos de formar o seu país, que seria o Kurdistão. Todavia, eles ainda estão dispersos e são oprimidos por esses outros países, não é? É uma situação de forte tensão territorial que merece nossa análise e que os curdos participam, bem da verdade, muito fortemente do conflito na Síria. Sobre isso nós vamos falar na próxima aula. Sobre o Afeganistão, aqui tem algumas imagens mais antigas e outras bem recentes, né? Aquela imagem absolutamente chocante das pessoas tentando entrar nos aviões que estão partindo de Cabul desesperadamente. Esse desespero não é gratuito, gente. Esses aviões não é gratuito, não é? É pelo temor da chegada do Talibã ao poder e pelo histórico recente. O Talibã esteve no poder recentemente e aí tem uma história que merece ser contada. Eu acho que isso pode cair nos vestibulares, essas idas e vindas do Talibã ao poder no Afeganistão e como que isso está mediado pela presença de superpotências, né? Em 79, quando estava acontecendo a guerra do Irã e Iraque, na época a União Soviética, que chegava no limite norte do Paquistão, isso daqui eram todas repúblicas que pertenciam à União Soviética, a União Soviética tenta invadir o Afeganistão numa tentativa de dar mais um passo em direção às águas quentes do Mar Arábico no Oceano Índico, né? A União Soviética, a Rússia hoje, apesar da imensa dimensão territorial, boa parte do oceano que banha a Rússia é congelado. E aí até para manter uma frota com grande poder, é importante que ele tivesse acesso a um mar quente, não é?
E como era da ótica e da lógica da Guerra Fria, quem foi que armou os afegãos, os guerreiros da montanha, os mujahidins, que eram os talibãs? Quem foi que os armou para conter o avanço soviético? Os Estados Unidos. Era a lógica da Guerra Fria, né? Os armou, os treinou, de fato eles contiveram o avanço soviético, só que armados e contrários à presença ostensiva dos Estados Unidos no mundo islâmico, eles impetraram um grupo, na verdade não foi o Talibã, mas um grupo terrorista, a Al-Qaeda, que tinha apoio do Talibã, impetrou o maior ataque terrorista da história da humanidade, que foi o ataque de 11 de setembro de 2001, não é? Depois desse ataque, identificado qual foi o grupo terrorista, os Estados Unidos lançaram a chamada Guerra contra o Terror e partiram para uma ofensiva onde, no mundo islâmico, invadindo territorialmente o Iraque e o Afeganistão, até pegaram Bin Laden, mataram Bin Laden. Ele estava aqui nas montanhas entre o Afeganistão e o Paquistão, e depois de mais de anos, né, vários anos ocupando essa região, como vocês viram nas últimas semanas, um plano de saída, já aconteceu a saída dos Estados Unidos do Iraque, o plano de saída do Afeganistão aconteceu sem que de fato os talibãs tivessem sido derrotados. E houve um movimento sincrônico da saída das tropas americanas com o avanço do Talibã até a tomada da capital Cabul. A gente não sabe exatamente quais serão as decorrências disso, não é? Mas merece muito nossa atenção esse conflito. E para finalizar, acho que é o último conflito que eu trato hoje, esse da Caxemira. Tem até essa imagem do teu livro, não é? No norte da Índia, uma região disputada pelos dois países. Detalhe, tanto Índia como Paquistão têm ogivas nucleares. Então essa é uma região de forte tensão. Percebam vocês que a China também está envolvida nessa tensão territorial da Caxemira, mas o principal foco de conflito é entre Índia e Paquistão. Ambos eram colônias inglesas. Em 49, quando houve a separação, houve um fluxo migratório, o maior já registrado do mundo, né, de hindus indo para a Índia e de muçulmanos indo para o Paquistão. E nessa região da Caxemira, a situação ficou irresoluta, e aqui você tem uma fronteira que não é aceita por nenhum dos dois lados, né? E o conflito permanece aí e é um ponto de tensão absurdo. Só para lembrar vocês, olha quem está aqui em cima. É uma pontinha do Afeganistão que faz fronteira também com a Caxemira e com a China, né? Finalizando, desse evento que eu estou participando, não é? Esse cidadão que é espanhol da Universidade de Santiago de Compostela, ele fez uma apresentação de uma palestra com esse título, não é? O impacto territorial das migrações humanas no mundo atual. E eu vou colocar aqui duas imagens que eu vou apresentar na próxima aula também. Ele primeiro mapeia os conflitos armados, e percebam vocês como que muitos conflitos armados pipocam ou pipocaram nos últimos anos, vinculado à extensão desse mundo islâmico, né? Afeganistão, Paquistão com a Caxemira, norte da África, Oriente Médio, com destaque a Síria, não é? E aí, quando você vê a maior procedência dos refugiados, você percebe também que não é acaso que países como o Afeganistão, como alguns países, aqui é o Sudão do Sul, né? Alguns países da África Centro-Norte estão envolvidos, e o maior país que mais produziu refugiados nos últimos anos, definitivamente a Síria, que vai ser objeto de estudo nosso na próxima aula. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Foi um contato inicial nosso com esse complexo mundo islâmico. Merece aprofundar o estudo. Na próxima aula teremos a oportunidade de ver um pouco mais detidamente o que foi a Primavera Árabe e a Guerra da Síria. Beleza? Beijo, bons estudos, façam o trabalho, façam o mapa mental, vale muito a pena.